Olá pessoal que me acompanha aqui pelo YouTube, meu nome é Theo Borges, está começando mais um BDM, vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 10 de dezembro, um dia que para quem gosta de fazer equipes maiores, competições maiores, é um dia um pouco mais fraco. Sexta-feira costuma ser aquela desacelerada antes da correria, tá? Como sexta-feira costuma ser um dia onde tem ali um jogo isolado da Itália, jogos de Bundesliga 2 e alguns jogos de Bundesliga 1, é um dia que eu gosto de trabalhar, tá? Então eu devo me focar por ali. Jogos de meio de tabela da Inglaterra, provavelmente vou ficar de fora, Espanha também, mas vamos conversar sobre isso. Se você está chegando agora no canal, não esquece de se inscrever. Eu sou um trader esportivo, eu não dou palpites, eu sei que tem muita gente que vem para o meu canal em busca de palpites. O que eu faço aqui é uma criação de cenário para trabalhar ao vivo. E é lógico, às vezes criando um cenário, você vai pegar alguma dica e vai utilizar isso para fazer a sua aposta seca. Eu não tenho como ter culpa nisso, né? Não tenho como ter responsabilidade nisso, mas eu espero que eu consiga te ajudar de alguma forma. O que eu faço aqui é criar cenários para trabalhar ao vivo, eu trabalho momentos e cenários ao vivo dentro dos jogos. Beleza? Então, seja muito bem-vindo, seja você um curioso, um apostador, um tipster, um trader, enfim, tamo junto, tamo em casa. Fechou? Então vamos lá, olha, primeiro jogo que eu vou ficar de fora é Brentford e Watford. A gente tem um Brentford que, pelo que eu entendi do time, tem uma torcida extremamente apaixonada, demorou para subir para a Premier League, estava batendo cabeça na Championship, mas não tem desenvolvido um bom futebol dentro de casa. 16º, com 2 vitórias apenas dentro de casa, com 8 gols feitos e 9 marcados, ou seja, tem uma boa defesa e tem um ataque ruim, né? Toma poucos gols, mas marca poucos também. E o Watford tem 2 vitórias na competição fora de casa, marcou 10 gols, é uma média ali de 1,5 gol por jogo, e sofre em média 2 gols por jogo. Só que, você juntando essas duas coisas, não dá muita coisa, pelo menos para mim, né? Eu faço na Inglaterra, quando eu trabalho o futebol inglês, quando eu não estou com tanto delay, eu faço ali os maiores times, então esse aqui eu vou evitar. Outro jogo que eu pretendo ficar de fora é Mallorca e Celta de Vigo. O Mallorca, ele vem de uma vitória espetacular contra o Atlético Madrid. Ele virou o jogo contra o Atlético Madrid fora de casa. Não é, até o momento, né, naquele momento, não era um excelente visitante, mas virou um jogo com Takefusa Kubo, um jogador que, se eu não me engano, ainda é do Real Madrid. Um japonês pequenininho, fez um gol no contra-ataque. O Mallorca conseguiu um resultado muito expressivo. Tá? Dentro de casa, no geral, o Mallorca está em 12º. Dentro de casa, o Mallorca é o 12º também, com apenas 2 vitórias em 8 jogos. De novo, parecido com o Brentford. Marca pouquíssimos gols em casa, uma média de 1 gol por jogo, e sofre uma média de menos de 1 gol por jogo, ou seja, tem uma defesa até que equilibrada. Já o Celta de Vigo é o 7º melhor visitante, mas tem só 3 vitórias. Dá para ver também que o espanhol é nivelado por baixo na questão dos visitantes. A gente pensa, o time é o 7º melhor visitante, deve ser bom pra caramba. Tem 3 vitórias em 7 jogos, não é assim excepcional, tá? Mas é outro time que fora de casa não desenvolve bem o ataque. Tem só 9 gols, que dá mais ou menos ali 1,2, uma média de 1 gol por jogo também, e sofre mais ou menos 1 gol por jogo. Ou seja, mais um jogo que não me atrai, pelo menos não me atrairia tanto para o mercado de gols, e como eu não conheço as equipes para trabalhar probabilidades matchosas, eu fico de fora, tá? Na Alemanha, podiam ter escolhido outro jogo para colocar na sexta-feira, né? Porque o Colônia disputou a relegation do ano passado com o Holstein Kiel. O Colônia quase caiu da temporada passada. E melhorou. O que melhorou no Colônia? Defesa. O Colônia é um dos times menos vazados em casa na competição. Tem 9 gols sofridos apenas. O ataque é bom? O ataque é bom. Dentro de casa, o Colônia tem 17 gols marcados. Dá uma média de quase 2,5 gols por jogo, isso é excelente. E tem uma média de 9 gols sofridos. Mais ou menos 1,5 gol sofrido. E o Colônia é o único time da Bundesliga 1 que ainda não foi derrotado em casa, invicto. Até o Bayern já perdeu para o Frankfurt, né? O Dortmund já perdeu para o Bayern e assim sucessivamente. O Union Berlin já perdeu, o Mainz já perdeu, mas o Colônia não perdeu. E o time do Augsburg, será que faz frente a isso? O Augsburg é o pior visitante da competição, um dos. Ele só não é pior que o Greuther Fürth, mas o Greuther Fürth tem outro espaço, né? Outro patamar. O Greuther Fürth tem 8 jogos, 8 derrotas. Não dá nem para falar disso daqui. Mas o Augsburg tem 3 gols marcados fora de casa e 11 gols sofridos em 7 jogos. Cara, é difícil. E para piorar, a gente ainda tem uma odd do Colônia 1,65. Putz,
É difícil, porque se eu tivesse uma odd do Colônia mais alta, ou do Augsburg mais baixa, eu viria para trabalhar um Leia ao Augsburg. Né? Mas eu tenho uma odd muito esticada dos dois lados. Eu tenho um Colônia muito baixo por conta da ruindade do Augsburg, e um Augsburg muito alto por conta, talvez, da invencibilidade do Colônia. Eu, sinceramente, claro, toda vez que eu falo isso aqui, sai um 3-3. Mas eu, sinceramente, acho que, assim, pode até ser um jogo para gols, mas de qualidade esse jogo não vai ser. O Colônia, ele tá perigando. O Augsburg tá perigando para cair esse ano, tá em 16º, tá mais ou menos na posição que o Colônia estava no passado. E o Colônia tá ali se mantendo porque tem um time coerente. Pelo menos em casa ele tem um time coerente. Ele sofre bastante gol fora de casa, 14 gols, 2 gols por jogo, mas dentro de casa consegue fazer uma boa frente com a sua defesa, tá? Eu, particularmente, esse jogo vai ser 16h30, eu não vou assistir, vou preferir dar uma olhada em outro jogo da Itália. Claro, não é que esse jogo da Itália que eu vou falar com vocês agora seja também, ó, mas é o que a gente tem. Genoa e Sampdoria. Sinceramente, olhando assim, né, só pela foto, só pela cara, parece também um jogo bem merda. Mas, na Itália a gente tem esse bloco de baixo sendo um bloco muito bom de se trabalhar. Tem gente que não gosta. Eu adoro trabalhar times do bloco de baixo, do meio da Itália, é muito bom de se trabalhar. O Genoa, dentro de casa, não venceu nenhuma ainda, não dá pra vocês verem, dá. Não dá, eu rolo para baixo aqui, não aparece. 0 vitórias em 7 jogos, 7 gols feitos, ou seja, 1 gol por jogo, 14 gols tomados, 2 gols por jogo. Então marca aí, já toma 2 gols por jogo. Como visitante, no geral a Sampdoria é muito boa, mas como visitante a Sampdoria é abaixo da média, sofre uma média de 1,5 gol por jogo, quase 2, e marca uma média de 1,5 gol também por jogo, tá? Mas trabalhar partidas da Sampdoria geralmente é sinônimo de gols, tá? Então isso me motiva bastante. No histórico a gente tem aqui, ó, menos de 2,5 gols nos últimos 8 confrontos entre as duas equipes, e ambas marcam nos últimos 4 dos 5, tá? O Genoa não perde para a Sampdoria nos últimos 4 jogos. Dá para chamar de tabu? Dá para chamar. Mas sofreu gol nos últimos 7. Se o time não perde, mas sofreu gol, ou é empate ou é vitória do Genoa, né? Aqui a gente tem o Sampdoria sofrendo gol nos últimos 4 jogos e sendo o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 7. Olha que interessante. Se nos últimos 5 confrontos dos 7 a Sampdoria foi o primeiro a marcar e o Genoa está sem derrota 4, quer dizer que o Genoa vira bastante jogo. Então se a gente tem a Samp saindo na frente, pelo desespero do Genoa, a gente vai ter um Genoa vindo para cima para tentar virar o jogo, tá? Olha que delícia. O Genoa não vence há 13 jogos e não marca há 4. Puta merda. E a Sampdoria sofreu gol nos últimos 3 jogos e, de maneira geral, contra outras equipes, não só no histórico, tem mais de 2,5 gols nos últimos quase 90% dos jogos, tá? Então a gente tem uma coisa aqui na mão. A gente tem o histórico desse jogo, chamando esse jogo para um under, mas a gente tem um desespero do Genoa e, obviamente, da Sampdoria também, porque isso é um jogo, na hora que a Sampdoria vai fazer o planejamento, é um jogo para tentar buscar 3 pontos, né? Porque é um time que está perigando para cair. Nesse cenário, busca esse jogo para gols. Eu, com toda a sinceridade do mundo, não gosto de trabalhar a Sampdoria para match odds. Por quê? Toda vez que a Sampdoria está bem em campo, ela está com as linhas altas, ela não consegue progredir com essa superioridade por muito tempo. Isso aí, óbvio, eu venho acompanhando a Samp alguns jogos, tá? E quando ela está sendo amassada, quando ela está sendo jogada para trás, é um time que escapa muito bem no contra-ataque, com o Candreva pela direita, com o Caputo que veio do Sassuolo, tem o Quagliarella também, então eu tenho muita dificuldade de trabalhar a Sampdoria no match odds. Sempre que eu vou trabalhar a Sampdoria, que eu tenho um sinal de que ela está vacilando na parte ofensiva e dando espaço, ou que ela está muito recuada buscando contra-ataque, eu prefiro trabalhar o mercado de gols. Então eu vou contra o histórico desse confronto e eu acredito que dê para trabalhar alguma coisa aqui no mercado de gols. Óbvio, eu vou confrontar essa minha ideia no que eu estou vendo ao vivo, tá? Mas pelo desespero do Genoa e pela ousadia da Sampdoria, eu vou ficar de olho aqui no mercado de gols, beleza? Não é muito diferente esse cenário aqui do jogo do Colônia não, tá? Em relação à ruindade do visitante e tudo mais, mas eu tenho mais confiança talvez no italiano do que no alemão, tá? Outro jogo que eu vou ficar de olho é os jogos da Bundes 2, tá? Para quem não sabe, eu trabalho assim com muito afinco os jogos da segunda divisão da Alemanha.
Muita gente detesta essa competição e eu já dou uma dica sempre: não trabalhem em match odds na Alemanha 2. Não venham para cá trabalhando stake cheia no layer para a equipe em campo ou num back favorito. Isso não dá certo. Eu tentei pelo menos umas 2 ou 3 temporadas fazer isso no início e só tomei taca. Não funciona. Por quê? Primeiro, o critério de desempate na Alemanha, uma coisa que me fascina muito é a diferença de gols. O segundo é gols marcados. Então, mesmo que uma equipe esteja sendo goleada, ela sempre vai buscar fazer o seu gol. Isso é importante para o mercado de gols. A outra coisa que me chama muita atenção é a quantidade de falha defensiva. Mesmo que eu tenha um time que está muito bem defensivamente ou que está mandando muito bem no ataque, é um time que pode tomar um contra-ataque a qualquer momento. Na rodada passada, a gente teve o Hannover fazendo um gol no Hamburgo. O Hamburgo estava pressionando demais o time do Hannover, jogando o Hannover para trás, dando um padrão de lei ao Hannover, ou um back Hamburgo. O primeiro contra-ataque do Hannover foi gol. Isso é muito comum, mas acontece quase que toda rodada de Bundesliga 2. Assim como o goleiro ir para a área no último lance do jogo e tomar gol no contra-ataque, isso é muito comum. Isso é uma coisa que me fascina. Tá? É óbvio, eu gosto de ter segurança para trabalhar match odds em algumas competições, mas na Bundes 2, essa coisa da falha defensiva, do inesperado, me pega muito porque eu trabalho muito essas situações de recuperação de resultado e gols, tá? Só que eu tenho uma dica aqui para vocês. Primeiro, nesse jogo aqui do Schalke com o Nuremberg. Por que essa odd do Schalke está tão alta, você me pergunta, tá? Porque historicamente são duas equipes enormes. O Nuremberg já foi, se eu não estou enganado, 9 vezes campeão da Alemanha na Bundes 1. Só que ele é um time que desceu para a Bundesliga 2 e atolou. Sabe aquele time grande, aquele elefante que está se afundando na areia movediça? Ele desceu para a Bundes 2 e se atolou, ele não consegue subir. Tá parecendo quem? O Hamburgo, né, que está por ali também há 4 temporadas. E já teve perigando para cair. Na temporada, se eu não me engano, retrasada, o Nuremberg só não caiu para a terceira divisão, para a terceira liga da Alemanha, por conta de um gol no último lance do jogo que ele se salvou numa relegation contra o Ingolstadt. Mas enfim, isso aí é história para quem gosta de futebol alemão. O Schalke é muito grande, o maior adversário do Dortmund. A gente já sabe também que o Schalke é um time excepcionalmente grande. Mas o respeito nessa odd do Schalke, que costuma ter uma odd muito baixa em casa, ela vem por conta da qualidade defensiva do Nuremberg. Não é fácil fazer gol no Nuremberg. O Nuremberg tem a melhor defesa do campeonato, com 16 gols sofridos. E fora de casa, o Nuremberg sofreu 9 gols e marcou 9 gols. Não é um excelente ataque, mas é uma excelente defesa. A melhor defesa em casa costuma ser do Schalke. Olha aqui, ó. Em casa não, como visitante costuma ser do Schalke. A segunda melhor como visitante é a do Nuremberg. Em casa, o Schalke tem 13 gols sofridos, não é assim tão bom, e 19 gols marcados. O Schalke, eu não sei se ele vai ter o retorno. Eu preciso até dar uma olhada aqui, ó. Transfer Market. Vamos dar uma olhada para ver se o Simon Terodde vai jogar esse jogo, tá? Por que ele é um jogador tão importante para o time do Schalke? Ele é tipo um Léo Gamalho aqui da nossa segunda divisão, tá? Ele é o melhor jogador da Bundes 2, vamos dizer assim, da história. Ele é o maior artilheiro da história da Bundesliga 2. Simon Terodde. Se escreve assim, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Simon Terodde, 33 anos de idade, não é muito valorizado, custa 1 milhão de euros. Já ganhou a Bundesliga 2 por 2 vezes. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da Bundesliga 2. E nesse momento ele tá fora por lesão muscular. Tá dizendo aqui, tá? Eu vou tentar botar aqui, ó. Aqui, ó, lesão muscular, tá? Isso é uma coisa muito importante. É óbvio, não quer dizer que se o Simon Terodde não jogar, o Schalke não vai fazer gol. Pelo contrário, ele pode fazer. Os últimos jogos do Schalke 04 não têm sido com bons resultados. Perdeu como visitante para o Heidenheim, perdeu para o Darmstadt como mandante, goleada, empatou com o Werder Bremen, que foi outro time grande que caiu da primeira divisão, venceu o Sandhausen por 5-2. Aqui foi uma vitória muito interessante, porque o primeiro tempo tinha terminado 0-0, o time estava sentindo muita falta do Terodde, mas o segundo tempo foi incrivelmente bom, né? E no último jogo perdeu para o São Paulo, num jogo muito bom também, que poderia ter ficado 2-2, né? Então costuma ser um time muito forte na parte ofensiva, mas sem o Terodde é uma coisa que tem puxado o time para baixo. Não adianta eu pegar só esse 5-2 aqui e falar, não, ele não está sentindo falta. Ele tá.
Tá? Ele está sentindo falta. Eu posso dizer aqui que esse 5-2 esteve muito mais envolvido com a fragilidade defensiva do time do Sandhausen, que hoje briga para não cair, do que propriamente com uma qualidade ofensiva. Tá? O Nuremberg, fora de casa, ele vem de uma vitória contra o Sandhausen, outro time que eu acabei de falar, uma derrota contra o Darmstadt e uma vitória por 1-0 contra o Dresden. Não é fácil vencer o Nuremberg quando o Nuremberg está fora de casa. Por isso que eu acho que esse jogo é mais truncado. Juntando o fator dificuldade de marcar gols no Nuremberg, falta do Simon Terodde, que é um dos melhores atacantes da Bundesliga 2 esse ano também, só não fez mais gols, eu acho que o Sven Michael do Paderborn. Eu não vou trabalhar esse jogo para gols no início, eu venho para esse jogo para observar. Se eu ver que realmente o Schalke está fazendo alguma coisa muito gritante, muito diferente do que eu estou esperando, ou o Nuremberg está muito espaçado, aí sim eu posso me envolver aqui no mercado de gols, mas inicialmente eu fico de fora. Tá? O outro jogo da Bundesliga 2 que eu gostaria de deixar uma dica com vocês é o Regensburg com o Werder Bremen. Por quê? O Regensburg, apesar de não ser uma equipe que eu seja assim tão fã, quem me acompanha aqui já sabe, não é uma equipe que me chama tanto atenção. Ele é o time que mais marcou gols de bola parada na competição. São 13 gols marcados. Tá? Isso dá, vamos fazer uma conta aqui, ó, 13 de 33, 40% dos gols do Regensburg são de bola parada. Isso vale muito a pena ficar de olho. Tá? Outro time que toma bastante gol de bola parada é o Schalke, que eu acabei de falar. Então, bolas paradas do Nuremberg vale a pena você ficar de olho. Mas o Regensburg é absurdo. Tá? O que ele faz de gol de bola parada é muito importante. Dentro de casa, o Regensburg tem uma média de quase que 3 gols por jogo. Quase 22 gols em 8 jogos feitos. E uma média de 1,5 gol sofrido ali dentro de casa. Como visitante, aliás, não falei da vitória, né? 5 vitórias em 8 jogos. Só perdeu uma. Como visitante, o Bremen tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Não tem um ataque assim tão bom, não tem uma defesa assim tão boa. Esse jogo aqui já me chama mais atenção para gols, muito por conta do Regensburg. Tá? O que eu tenho de classificação aqui? O Regensburg está em terceiro, já esteve em primeiro durante muito tempo, já deu uma bela caída. É um time que não é nem tão bom em casa, nem tão ruim fora. Né? Costuma ser ali um time bem mediano fora de casa. Então está se mantendo ali em cima. De futebol jogado, não é o melhor da Bundesliga 2. Mas eu tenho que dar o braço a torcer. É um time que vem sendo constante. Tá? Principalmente nessa questão de bolas paradas. Então é outro jogo que eu venho aqui para ficar de olho. Regensburg e Werder Bremen. Que situação do Bremen. Pelo visto, do jeito que está o andar da carruagem aqui, não vai voltar esse ano para a Bundesliga 1. 9º lugar. Aliás, olha aqui, ó. 9º lugar o Bremen, 8º o Schalke, 7º o Hamburgo. Tá, a trinca tá aqui, ó, agarrada, achando que é fácil a Bundesliga 2. Não é não, meu amigo, não é não. A gente ainda tem aqui Paços de Ferreira e Gil Vicente. Faz muito tempo que eu não trabalho jogos do Paços. Dentro de casa o Paços é um dos piores mandantes. Fora de casa o Gil Vicente é um visitante que está bem na tabela, mas dá uma olhada aqui, ó. 2 vitórias em 6 jogos. Novamente, um campeonato que, tirando o Benfica, Sporting em Porto, e até posso colocar aqui o Estoril e Portimonense, como visitante a galera está bem nivelada por baixo. O campeonato francês eu não tenho feito. E a terceira liga da Alemanha, acho que nem vale a pena falar com vocês, porque vocês não se interessam. Eu tenho acompanhado alguma coisinha por lá, então é isso. Hoje a gente tem realmente uma grade muito fraca de jogos e eu só vou focar nos jogos que eu tenho conhecimento. Não adianta eu vir para fazer jogo que eu não conheço. Eu prefiro não clicar do que perder dinheiro. Tá? Então, se eu tiver aqui um jogo do Regensburg aberto, com bola parada, eu vou trabalhar gols aqui. Mesma coisa no Genoa com Sampdoria. Não teria problema nenhum de trabalhar alguma coisa no Colônia com Augsburg se eu for surpreendido. E a mesma coisa no jogo do Schalke com o Nuremberg. Mas pelo cenário, me indica para 2 jogos fracos. Talvez até o Colônia tenha facilidade de vencer o Augsburg, mas com essa odd baixa, eu prefiro ficar de fora. Beleza, pessoal? Então a gente se vê. Eu faço meu planejamento de trabalho para sábado, que aí sim, provavelmente a gente vai ter uma grade de jogos bem mais interessantes. Mas é isso, não casse pelo em ovo, se você não conhece as equipes, não trabalhe. Cara, sexta-feira vai perder dinheiro de bobeira em jogos que você não conhece? É melhor perder dinheiro com consciência em jogo que você viu, conhece e sabe que tinha valor do que se enfiar em jogo que você não faz a mínima ideia. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um excelente fim de semana para todos e a gente se vê.